A paz do Senhor. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Números capítulo 17. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões, cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles ouviram, e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: Torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Então, aqui nós vamos ver que tinha 3 coisas dentro da Arca da Aliança: as tábuas da lei, o bordão de Arão e um pote com o maná. Somente isso. Números capítulo 18. Disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se chegará a vós outros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu, isto é, vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva, porém o estranho que se aproximar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e a teus filhos. Isto terás das coisas santíssimas. Não darás ao fogo todas as suas ofertas,
com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as ofertas pela culpa que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás, todo homem o comerá, ser-te-á santo. Também isto será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo. Tudo que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua. Todo o que abrir a madre de todo ser vivente que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos filhos resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O resgate, pois, desde a idade de 1 mês os resgatarás. Será segundo a tua avaliação por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito do gado, ou primogênito de ovelhas, ou primogênito de cabra, não resgatarás. São santos. O seu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne deles será tua, assim como será teu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Esses sacrifícios que Deus pedia, já expliquei anteriormente, não tinham uma pessoa de alma pura, limpo o suficiente, imaculado, para que o sacrifício dele perdoasse os pecados. Então esses animais, eles representavam, simbolizavam o perdão dos nossos pecados para Deus. Mas quando Jesus, o único e suficiente Salvador de nossa alma, veio a esse mundo, foi crucificado, ali sim, ele acabou com esse sacrifício de animais, que apenas era temporário, para que, através do sacrifício dele, tivéssemos perdão permanente. E todos aqueles lá atrás que fizeram as coisas direitinho, também o sacrifício de Jesus lavou cada um. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos.
atribuir-se-vos-á a vossa oferta, como se fosse cereal da eira e plenitude do lugar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas representareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, lhes dirás, quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então, um pastor, por exemplo, tem pastor que é aposentado, tem pastor que trabalha e se dedica à obra também, mas tem pastor que não trabalha. Então ele pode tirar as ofertas da igreja para isso. Ele não pode abusar. Ah, eu não vou comprar carro zero, eu não vou comprar uma Ferrari, não sei o que, não sei o que lá. Nada disso. Ele pode comprar as coisas para a igreja, as coisas são da igreja, ele pode usufruir. Ah, eu vou fazer um passeio, vou pegar o carro da igreja, é um dia só, ele se vira com a gasolina, um monte de coisa. Aí é diferente, ele não pode abusar. Como pastores compram fazenda para o próprio deleite com o dinheiro dos fiéis. Está errado isso. Números capítulo 19. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado julgo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada o novilho, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, isopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha, lavará as vestes e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo, será 7 dias. Ao terceiro dia e ao sétimo dia se purificará com esta água e será limpo. Mas, se ao terceiro dia e ao sétimo não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre que não houver tampa amarrada, será imundo. Todo aquele que, no campo aberto, tocar em alguém que for morto pela espada,
ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza, da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem limpo tomará esopo e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e sétimo dias, purificá-lo-á ao sétimo dia, e aquele que é imundo lavará as suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora sobre ele não se aspergirá, é imundo. Isso lhe será por estatuto perpétuo, e o que aspergir a água purificadora, no entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo. Isso lhe será por estatuto perpétuo, e o que aspergir a água purificadora lavará as suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Tudo o que o imundo tocar também será imundo, e quem o tocar será imundo até a tarde. Uma coisa que nós fazemos hoje, quando nós vamos ao enterro, por exemplo, quando nós saímos do cemitério, dá aquela má impressão de sujeira, de imundícia. Chegamos em casa, pegamos as nossas roupas e já jogamos lá para lavar, depois tomamos um banho, colocamos uma roupa limpa, para que a gente se sinta purificado. É a mesma coisa, é o mesmo sentimento. Números capítulo 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? De novo, Deus está trabalhando, Deus está no meio deles e eles continuam com a murmuração. O povo de Deus é assim até hoje, não muda. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma um bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá,
porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. O que aconteceu aqui? Por que Deus ficou bravo? Porque na primeira rocha, Deus falou para Moisés: fere a rocha que ela dará água. E aqui, Deus manda Moisés falar com a rocha e Moisés bate nela. Lá na frente, numa das suas cartas, Paulo diz que essa rocha era Jesus. Então, a primeira rocha simboliza o sacrifício de Jesus. A segunda rocha simboliza a ressurreição de Jesus. Não tem mais sacrifício, não tem mais. Então, Moisés batendo pela segunda vez é como se não existisse a ressurreição de Jesus. Por isso que Deus falou: eu teria que ser santificado e não fui. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel: bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra, não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passamos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or. Disse o Senhor a Moisés e Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao monte Or. Depois despe Arão das suas vestes, e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes, e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali, sob o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel.